pessoal, eu sou a Louise. Eu vou apresentar o trabalho do meu grupo do NEP4. O NEP4 tem como objetivo fazer algum material de ensino de biologia e evolução. E o meu grupo decidiu fazer um material complementar para as aulas de ecologia e de evolução. O meu grupo é composto, além de mim, pela Luísa Rodrigues, pela Gabriela Pires e pelo Lucas Oliveira. O intuito do nosso trabalho foi produzir um material de auxílio para essas disciplinas que, do nosso ponto de vista, tem uma importância muito grande na formação dos alunos, não somente para a área de ensino de biologia, mas também para a formação cidadã e democrática desses estudantes. E em alguns locais, em algumas escolas, alguns professores acabam introduzindo, esses saberes de uma maneira descontextualizada, superficial. E quando a gente pensa também no ensino da evolução, em alguns momentos a gente pode até dizer que essa temática está sendo passada de maneira equivocada. Então, o intuito desse material é estar auxiliando, professores a melhor abordar essas duas temáticas em conjunto. Aí aqui os objetivos do nosso trabalho, que basicamente é o que eu falei antes, sobre aperfeiçoar os saberes de evolução, pontuando, à medida que eu for apresentando as interações que a gente vai explicar, pontuando alguns conceitos que estão sendo passados despercebidamente errados. Apresentar para esses professores e também para os alunos o conceito de teleologia e mostrar o quanto que ele pode ser prejudicial, para a gente estar conseguindo ter um entendimento perfeito da temática da evolução. E o objetivo também desse trabalho é servir como fonte de exemplos, principalmente porque a gente decidiu pesquisar de interações ecológicas que acontecem na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Aí, falando um pouco do ensino de ecologia, a gente pode definir o ensino de ecologia como sendo o estudo da casa. Esse ramo vai estudar as interações entre os organismos e com os demais componentes do meio ambiente. E o que fez a ecologia ser um ramo tão estudado? A degradação ambiental, a constante degradação ambiental, a crise que a gente está inserido, essa crise climática, essa crise ambiental, para que a gente entenda como tentar sair dela e tentar entender como a gente manipula o ambiente para tentar evitar algumas coisas, a gente precisa conhecer o ambiente e as interações que acontecem dentro dele. O ensino de biologia, por muitas vezes, ele é descontextualizado do nosso ponto de vista, porque acabam que são repassados os mesmos exemplos sempre. Quando a gente pega livros didáticos, estão lá sempre os mesmos exemplos, Não que os exemplos sejam ruins, mas na nossa opinião, seria melhor para o aluno, e até mesmo para o professor, que essas interações pudessem estar mais próximas do estudante. E é por isso que a gente acredita que o ensino de biologia seria mais eficiente se fosse o caso de terem exemplos contextualizados com a realidade desses estudantes. E a nossa intenção aqui foi essa. Como a gente está falando além de conceitos ecológicos, a gente está falando de evolução, Falar um pouco aqui que o processo de seleção natural, apesar de fazer parte da temática apesar do processo de seleção natural ser uma temática contemplada pelos currículos, não é sempre que ela é dada de maneira eficiente. Grande parte dos professores, quando a gente vai observar em pesquisas, eles falam que para ensinar a seleção natural, eles precisam dar uma finalidade para as características que surgiram evolutivamente. Só que isso acaba atribuindo um significado errado à evolução, que parece que ela surgiu por algum motivo, que ela tem alguma finalidade, quando na verdade a seleção natural das coisas, das características das espécies, ocorre totalmente ao acaso. E aí, sendo um pouquinho mais específica a respeito desse conceito, que fala da finalidade das coisas para a evolução, a gente explicou aqui o que significa o conceito de teleologia.
E aí, no sentido dessa lógica teleológica, as inovações teriam sim uma finalidade, né? Teriam objetivos específicos, quando na verdade não é isso que acontece. Aí vamos falar aqui das nossas relações interespecíficas agora. Bom, existem dois tipos, né, de relações interespecíficas, sendo as harmônicas e as desarmônicas. Quando a gente fala de relações harmônicas, a gente pode estar falando que não existe prejuízo em nenhuma das duas espécies que estão interagindo. Existem diferentes tipos de relações como essa. São mutualismo, protocooperação, inquilinismo, comensalismo. Tem também as desarmônicas, né? Que é quando uma espécie sai prejudicada, enquanto a outra sai beneficiada. Os exemplos são amensalismo, predatismo, parasitismo e competição. E a nossa intenção é demonstrar não somente essas relações, mas demonstrar essas relações a nível de Mata Atlântica e a nível de entendimento de evolução correta. Agora, então, eu vou falar da interação ecológica protocooperação. Bom, embora os dois participantes se beneficiem e essa seja considerada uma interação harmônica, eles podem viver sim de modo independente, sem a necessidade de estarem presentes no mesmo ambiente. Entretanto, quando eles estão presentes em conjunto, as coisas funcionam melhor. Bom, as espécies de cutia e cutieira evoluíram, fazendo com que as sementes da cutieira fossem selecionadas com uma característica de boa germinação em ambientes escuros. Em paralelo a isso, as cutias desenvolveram o hábito de enterrar as sementes para se alimentar mais tarde, o que não acontecia, porque a cutia não se lembra. E o que isso resulta? Na germinação das sementes que foram esquecidas pela cutia, e o consequente crescimento da árvore, que acaba crescendo, dando mais frutos, dando mais recursos e mais alimentos para a espécie da cutia, ou seja, uma espécie alimenta a vida da outra. Agora a gente vai falar de outra interação interespecífica, que é a de inquilinismo. Nesse tipo de interação, apesar dela ser considerada harmônica, só um dos participantes vai se beneficiar, só que não vai causar nenhum tipo de prejuízo no outro. Esse tipo de interação ocorre frequentemente por conta de proteção. A gente pegou o exemplo da bromélia porque é muito comum de ver a bromélia, né, aqui na Mata Atlântica. A evolução morfológica dessas bromélias, em um dado momento, conferiu à planta folhas distribuídas de forma espiralada, capazes de armazenar água. Esse reservatório criam ao acaso tanques de água, que acabam se tornando microhabitats interessantes para diversas espécies de animais. Essas espécies, apesar de estarem dentro da bromélia, não prejudicam ela, mas se beneficiam muito desse espaço. A gente pode pensar em exemplos de girinos, de libélulas, de mosquitos, que conseguem completar parte do ciclo do seu desenvolvimento ali, sem trazer nenhum tipo de prejuízo para a planta. Então é muito interessante pensar nisso. Para o vídeo não ficar muito grande, a gente vai falar logo da interação do tipo competição. A competição ela acontece quando duas populações diferentes em um mesmo ambiente apresentam um nicho ecológico tão parecido que eles começam a competir, eles começam a disputar pelos mesmos recursos. Normalmente esses recursos não são suficientes para manter as duas populações estáveis. E aí acaba acontecendo que aquela que está mais apta a alguma característica acaba se aproveitando mais em detrimento da outra. A nível de Mata Atlântica, a gente encontrou um exemplo que ocorre em dunas entre as espécies Ecastophyllum e Aprescapto. Ao longo da evolução dessas duas espécies, que convivem em um mesmo espaço e acabaram desenvolvendo o mesmo nicho ecológico, quando a Ecastophyllum cresce demais, ela acaba sombreando. A Ecastophyllum é essa aqui, que tem esse hábito arbóreo.
a Prescap tem esse hábito mais rasteiro. Então, o que acontece? Essa aqui cresce demais, né? Ela se aproveita mais da fotossíntese, ela cresce mais, sombreia essa e acaba inibindo o crescimento da Prescap. E o que está acontecendo, né? O que está sendo monitorado pelos pesquisadores? Que a Prescap agora ela está começando a investir em altura, né? Algumas espécies que foram coletadas, elas já começaram a investir em altura. E isso é um bom exemplo de seleção natural, né? Alguns indivíduos da espécie já estão começando a ser selecionados pelo ambiente à medida em que os que ficam são os melhores adaptados. Então é interessante, achei interessante trazer esse exemplo. Bom, além disso, o portfólio está trazendo algumas outras interações ecológicas, né, como interações do tipo de mutualismo, interações do tipo parasitismo, mas que se a gente ficasse alongando aqui, o vídeo vai ficar muito grande. A proposta, né, do nosso trabalho é que o professor possa se apropriar desse material e tentar amplificar as abordagens desse tema. E aí ele pode estar imprimindo ou mesmo fazendo uma consulta virtual, ele pode estar sendo constantemente utilizado em sala de aula. Aí vai mesmo da maneira como o professor quer estar utilizando, né? O que fica claro para a gente é que há uma importância muito grande, né, de entender relações entre os organismos. Tanto para cultivar nos estudantes um desejo de preservar o ambiente, né, ali onde eles têm mais proximidade, como para perceber que eles estão sendo constantemente influenciados por fatores antrópicos. O bom funcionamento da dinâmica ecológica entre as espécies confere harmonia ao ecossistema como um todo. Sendo assim, é necessário adotar hábitos que visem manter as relações de forma equilibrada. A educação é a primeira e mais fundamental ferramenta no combate à degradação do meio ambiente, formando cidadãos conscientes de seu papel e armados cientificamente para cobrar medidas dos órgãos competentes. O pensar e fazer ciências em todas as esferas pode ser a chave para a salvação do planeta. Muito obrigada por ter nos ouvido, gente. É um prazer sempre fazer o NEP. É um prazer estar aqui com vocês.